Boa tarde. Regularizar a terra e dar direito de moradia às pessoas é uma questão de cidadania. A regularização fundiária é um processo integrado que abrange os aspectos jurídicos, urbanísticos, físicos e sociais. Tudo isso desenvolvido com participação da população para a legalização da posse das moradias que estão dentro de áreas ocupadas irregularmente. E dessa forma, garantir algo que todos nós queremos, o direito a uma vida digna. A regularização fundiária é um dos assuntos que a gente discute hoje aqui no Todo Dia. E para esclarecer todas as suas dúvidas a respeito desse assunto, nós convidamos o advogado Diógenes da Cunha Lima Neto. E você pode participar e fazer a sua pergunta pelo telefone 3213-6638. Ou talvez enviar a sua pergunta pelo site www.tvpontanegra.com.br. E já a partir de agora, você já pode participar da nossa pesquisa interativa. Eu quero saber, você compraria um imóvel sem escritura pública? Bem, se a sua resposta é sim, então você liga para o 3620-1301. Mas se não, você não compraria de forma alguma, o nosso número é 3620-1302. Não sai daí não, Todo Dia hoje sobre regularização fundiária volta em 30 segundos. A gente observa favelas em programas de televisão no Rio, em São Paulo, não imagina que aqui bem pertinho também existem áreas tão ou mais carentes, lugares sem qualquer saneamento, condições de saúde e moradia decente. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, só aqui em Natal, 9,54% da população mora em favelas ou ocupa áreas de preservação ambiental em situações completamente irregulares. Desse total, 33,33% vive em dunas, 17,39% em mangues e 5,7% arriscam a vida vivendo em encostas. É essa a realidade que a regularização fundiária pretende modificar. No Brasil, 1 em cada 3 pessoas vive sem saneamento básico, coleta de lixo e água potável. São 51 milhões de brasileiros nessas condições, dos quais 33 milhões moram em assentamentos ilegais ou não têm residência fixa. Dessa forma, a regularização fundiária, a concessão do título de posse a quem vive em situação irregular, é discutida em todo o país, principalmente nas regiões metropolitanas, onde o problema é mais grave. Essa preocupação ela foi objeto de discussão na primeira Conferência das Cidades e que está em curso, uma grande preocupação das administrações públicas, posso dizer, em todas as regiões do país, no sentido de encontrar uma solução para, se não erradicar, mas para diminuir essa forma de ocupação do espaço urbano que termina gerando problemas econômicos, financeiros para os municípios, mas também criando uma certa dificuldade de instabilidade e de segurança jurídica para as populações. Em Natal, estima-se que mais de 80% das construções precisem ser regularizadas. São loteamentos invadidos e áreas que não contam com infraestrutura adequada, com saneamento básico, coleta de lixo regular e sistema de transporte coletivo. A regularização fundiária em Natal depende ainda do Plano de Desenvolvimento Sustentável da região metropolitana, que vai servir como norteador para as ações do poder público. Segundo o secretário de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária, a regularização é possível e para isso existem recursos disponíveis. Essa medida da regularização fundiária aqui no município de Natal, ela é possível principalmente quando nós estamos numa fase já de conclusão para a publicação do Plano de Desenvolvimento Sustentável da região metropolitana de Natal. Para incentivar o debate sobre a regularização fundiária em Natal, o vereador Gilson Moura, do PV, convocou uma audiência pública para o próximo dia 24. Vamos trazer especialistas, nós vamos convocar a sociedade civil organizada para tentar encontrar um caminho para se resolver a questão da escritura pública do cidadão natalense. Um grupo de trabalho já vem se mobilizando na Câmara Municipal para tentar solucionar o problema das construções irregulares na cidade.
Câmara de Vereadores está indo na frente para encontrar um caminho, uma solução para entregar ao cidadão de bem, aquele que hoje está de posse do imóvel, o verdadeiro documento que é a escritura pública. Olha, isso é bem mais comum do que a gente imagina. Agora eu quero saber qual é a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode ligar e participar da nossa pesquisa de hoje. Eu quero saber, você compraria um imóvel sem escritura pública? Bem, se você acha que sim, então você liga para o 3620-1301. Mas se você não compraria de forma alguma, o nosso número é o 3620-1302. Participe também dando a sua sugestão, enfim, colocando o que você acha a respeito desse assunto através do www.tv.negra.com.br. E aqui ao meu lado um especialista no assunto, o advogado Diógenes Neto. Boa tarde, doutor Diógenes, prazer tê-lo aqui conosco no Todo Dia. Boa tarde, Micaela, boa noite. Boa tarde, né? Meio boa tarde, meio boa noite. Boa tarde, telespectadores. Doutor Diógenes, eu queria começar falando com o senhor o seguinte: muitas pessoas, quando a gente fala nessa questão da regularização fundiária, acham que a regularização fundiária é algo que é proposto para terras rurais, né? Quando a gente fala em localidades, é para uma fazenda ou para alguma coisa que não seja Natal. Mas a regularização fundiária é hoje um assunto extremamente urbano, não é isso? É verdade. Nos últimos 20 anos, houve um grande crescimento das cidades brasileiras, notadamente das capitais. Só para você ter como dado, em 1910, 10% da população brasileira vivia na cidade. E em 2000, 85%. E isso, com esse grande crescimento, houve a urbanização, que nada mais é do que a saída do campo para a cidade. E por falta de uma política urbana consciente, voltada para a classe de baixa renda, cada vez mais vem se proliferando áreas informais, loteamentos clandestinos, favelas, sem o título jurídico competente no seu cartório. Só para você que está em casa entender, por exemplo, a Zona Norte de Natal, quase que 90% da Zona Norte de Natal hoje não tem, as pessoas têm a chamada não é escritura, é aquele papel de gaveta, né, que se guarda, mas que não tem nenhum valor. O que acontece? As pessoas muitas vezes compraram aqueles lotes e não conseguiram aí legalizar esses lotes. Então, doutor Diógenes, o que eu queria saber do senhor é o seguinte: por que hoje se faz tão necessária esse tema, esse assunto, essa regularização sobre a regularização fundiária? Infelizmente, dados demonstraram que 70% das cidades brasileiras, os seus imóveis são ilegais, considerados do ponto de vista jurídico ou urbanístico. Então, surgiu em 2001 o Estatuto da Cidade. Neste estatuto existem diversas ferramentas necessárias para a solução desses problemas. Dentre elas, existe o uso capião coletivo, existe a concessão real do direito de uso para fins de moradia, que são instrumentos hoje voltados para que a população possa fazê-lo. E o que é que isso tem de novo? Antigamente, para um cidadão promover uma ação jurídica, ele se faria sozinho. A partir de 2001, a própria coletividade, a própria associação de moradores, se ela tiver legalmente constituída, ela pode requerer isso e fatalmente receberá esse tão sonhado título definitivo. Hoje, doutor Diógenes, qual é a área? Existe alguma zona em Natal que realmente o problema é mais gritante? Infelizmente, a Zona Norte, até conjuntos habitacionais executados há 40 anos, tem problemas de legalização fundiária. Ou seja, o cidadão comprou, assumiu o financiamento e sequer tem, depois de pagar, o seu título definitivo registrado em cartório. Agora, doutor Diógenes, qual seria o caminho mais indicado para alguém que está nos assistindo nesse momento, que diz: meu Deus do céu, eu moro num local onde esse conjunto aqui ninguém é legalizado. Quais são os passos a se dar? Não é tão simples, mas há caminhos. Eu acho que se nesse conjunto existir uma associação de moradores legalmente constituída, essa associação poderia promover de forma coletiva. Porque se cada cidadão fosse buscar o seu direito em separado, isso tardaria muito mais tempo do que o normal.
Agora, doutor Jorge, eu queria deixar uma pergunta no ar. O governo, a prefeitura, eles podem ajudar de alguma forma a acelerar esse processo? Espera aí, o senhor não vai responder isso agora não. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, a gente continua conversando sobre legalização fundiária. O nosso telefone continua aberto para sua participação, 3213-6638. Você liga e tira sua dúvida. Todo dia volta em instantes. E aqui ao meu lado, no Todo Dia hoje, sobre regularização fundiária, o advogado especialista no assunto, Dr. Diógenes Neto. A gente daqui a pouco continua falando sobre esse tema, mas agora vamos fazer um giro bem rápido pelas principais notícias que foram destaques no dia de hoje. Agentes da Polícia Civil da cidade de Patu prenderam um homem conhecido como Carcará, que tentava assaltar sacoleiros que viajavam de Catolé do Rocha para o Ceará. Carcará é suspeito de participar de uma quadrilha que agia na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte. O jovem José de Anchieta foi assassinado misteriosamente por 2 homens numa moto. Ele caminhava pela Travessa Caicó, nas proximidades da Avenida 7, quando 2 rapazes numa moto se aproximaram e dispararam 2 tiros na cabeça do rapaz. E também hoje, pela manhã, na Câmara Municipal, os deputados federais Sandra Rosado e Nélio Dias participaram de uma audiência com prefeitos e vereadores no estado. No Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, uma constatação triste: 47% da população do Rio Grande do Norte vive abaixo da linha de miséria. Uma realidade partilhada por boa parte da população mundial. Cerca de 840 milhões enfrentam o fantasma da fome. Especialistas do mercado imobiliário de todo o Brasil estão reunidos em Natal para o Congresso Nacional do Setor. O evento é promovido pela Federação Nacional do Mercado Imobiliário e visa discutir a nova realidade econômica, política e jurídica do país. A Câmara Municipal realizou hoje uma audiência pública para discutir os problemas enfrentados pela comunidade do bairro do Alecrim, que está comemorando este mês 94 anos de fundação. O Alecrim tem um centro comercial movimentado, uma das feiras mais tradicionais da cidade e uma expansão urbana e populacional acelerada. O Partido Verde definiu no final de semana o novo presidente do diretório em Parnamirim. A escolha faz parte do projeto do PV para as eleições de 2006. E aqui hoje, como eu já disse, continuando a falar sobre legalização fundiária, o advogado Diógenes Neto. Doutor Diógenes, eu deixei uma pergunta no ar. A prefeitura e o governo podem fazer algo? Existe alguma iniciativa que possa ser tomada para que possa agilizar esse processo? Sim, não só a prefeitura, o governo, mas toda a sociedade civil. Nós temos que imaginar que, infelizmente, 1% de toda a população brasileira detém 44% de nossas terras. Ou seja, um problema que o Brasil já nasceu há muito tempo, desde 1850, a questão fundiária vem sendo tratada de forma que a só favorecer os mais ricos. Doutor Diógenes, só assim uma questão mais prática, eu vi essa iniciativa, por exemplo, do vereador Gilson Moura, né, dessa audiência pública, isso pode agilizar esse processo? Sim, na hora que a sociedade e o governo der as mãos, o que é que pode ser feito? Pode ser feito uma norma para que os cartórios não cobrem os emolumentos. Pode fazer uma norma para desburocratizar, para que esses assentamentos tenham a sua legalização de forma mais célere, de forma mais rápida. Pode ser feito diversos mecanismos. Basta haver boa vontade, basta haver união da sociedade e do governo em prol da regulação fundiária. Doutor Diógenes, o Adamastor de Nova Natal, ele pergunta o seguinte: o que eu devo fazer para regularizar o meu terreno? Alguém pode tirá-lo de mim? Interessante, porque essa mesma pergunta é feita pela Rafaela do Bom Pastor. Ela diz: eu moro num terreno há muito tempo, mas não possuo escritura. Eu posso ser expulsa da minha casa? Em primeiro lugar, o que a pessoa deve fazer, nesse caso, quem ele deve procurar para regularizar o terreno, e se existe essa possibilidade da pessoa ser expulsa da sua casa? A Constituição Federal Brasileira assegura, na emenda constitucional número 26, a partir de 2000,
que todo cidadão brasileiro tem direito a uma moradia. Isso quer dizer que não é só assegurado o direito de propriedade. Aquele que tem a propriedade tem o direito à sua propriedade, mas aquele que não tem, a Constituição Federal Brasileira diz que deve ter todo cidadão brasileiro o direito a uma moradia. Mas o Código Civil Brasileiro é que diz como é que você pode adquirir um terreno ou um imóvel a partir do decurso do tempo, a famosa a uso capião. Antes era de 20 anos, com o novo código isso foi reduzido para 15 anos, mas se o lote for até 250 metros quadrados, ele tem, se não tiver outro imóvel, o direito de pleitear isso em juízo. Se o imóvel for público, existe uma forma que é a concessão de real direito de uso para fins de moradia, ou seja, o cidadão brasileiro, o cidadão norte-riograndense, pode, inclusive, ter legalizado um imóvel se ocupar um terreno público, desde que ele ocupe de 30 de junho de 2001, 5 anos para trás, ou seja, de 96 a 2001. Se em 96 ele já ocupava o terreno público, ele terá o direito a receber esse título, e esse título é registrado em cartório, e esse título também pode servir para transmissão, ele pode inclusive vender a terceiros. Doutor Diógenes, só uma última pergunta, o nosso tempo está estouradíssimo. O Luiz Carlos da Cidade da Esperança, ele diz o seguinte: se eu não possuo dinheiro, como é que eu faço para legalizar o meu lote? E o Ramiro do Bom Pastor, ele diz, é preciso pagar para regularizar um terreno? O governo também poderia propiciar assistência jurídica gratuita, mas a sociedade, as universidades, eu conclamo a que todos participem não só dessa audiência pública, mas dê as mãos para que todo cidadão norte-riograndense possa ter o seu título de terra registrado, que é dever nosso, é obrigação do Estado, mas é compromisso de toda a sociedade. Doutor Diógenes Neto, queria lhe agradecer pela sua participação aqui conosco todo dia, tratando de um assunto tão importante. Eu estava vendo alguns dados que mostram que o déficit habitacional no Nordeste é de 75%, né? É muito alto. Para baixa renda, o déficit habitacional para baixa renda, ou seja, de 0 a 3 salários mínimos, são 75%. No Nordeste são 6,6 milhões de moradias. Ou seja, 20 milhões de nordestinos não têm sequer um teto para morar. E muitos que têm estão nessa situação ainda irregular e temendo a qualquer hora poder ser obrigado a sair do local que é seu, né, doutor Diógenes? E ainda não pode receber uma carta, porque ele não tem um endereço. Ele não pode ter um colégio, um posto de saúde, porque não pode ter obras públicas em terrenos não regularizados. Enfim, não tem nenhuma cidadania, né? Não tem direito dignidade. à cidadania. Muito obrigada, doutor Diógenes, pela sua participação aqui conosco hoje. Será sempre um prazer. Obrigada, doutor Diógenes. E a população do loteamento Novo Horizonte, na Zona Norte de Natal, viveu um final de semana de muita alegria e animação. A localidade realizou uma festa em comemoração ainda à Semana da Criança. A festa, que era das crianças, acabou sendo para toda a comunidade. A população do Novo Horizonte teve um dia bem diferente, com exibição de filme em plena via pública, distribuição de doces e brinquedos. Pais, mães, tias, irmãos, primos, enfim, todos. Não fiz exceção de cor, entendeu? Desde que eu esteja aqui se satisfazendo, brincando. O importante é ter alegria e a gente poder chegar justamente quando o poder público não chega, normalmente não chega. Então esse momento de alegria, o sorriso, o abraço, claro, é o retorno, é como se fosse o feedback que faltava para que a gente possa continuar desenvolvendo essa ação. A presença da vice-prefeita de Natal, Micarla de Souza, causou uma enorme agitação entre as crianças. O loteamento Novo Horizonte tem 15 mil habitantes e essa é a primeira vez que o Dia das Crianças é festejado pela comunidade. Eu gostei muito do meu brinquedo. Foi bom assistir o filme de Caliqui. Adorei. Ai, que delícia, olha, foi muito bom. Queria agradecer a todo o carinho das crianças lá do Novo Horizonte, a Dinha, tanta criança. Olha, o que chegava de gente, Monique, o Bruno, a Viviane, a Patrícia, tanta gente que chegava e dizia: Micarla, manda um alô pra mim. Como o tempo da gente é curtinho, né? E a memória não lembra do nome de todo mundo. Um beijo muito grande a todos vocês do Novo Horizonte. E para você, uma ótima noite. Sim, antes, não posso esquecer do resultado da nossa pesquisa. Vamos lá, rapidinho. Você compraria um imóvel sem escritura pública? Sim, apenas 8% e não 92%. Por hoje é só, amanhã a gente volta nesse novo horário do Todo Dia, a partir das 10 para as 6 da tarde. Eu espero você amanhã. Até lá.